ponto que eu gostaria de dizer é que tem uma certa tradição em antropologia, vou falar isso assim muito devagar, que vem desde o Morgan, desde os evolucionistas. Né? O Morgan, ele era advogado. E um dos principais trabalhos dele é um trabalho que ele defende um povo indígena, um clã, né, de um povo indígena, dos iroqueses, em relação a uma grande empresa que queria justamente se apropriar das terras indígenas. Esse é um trabalho que ele produz em 1846. E ele enuncia, o Luiz Morgan, de certa maneira, ele enuncia uma maneira de trabalhar. Né? E esse trabalho dele acaba sendo lido no Senado, ele vai defender esse povo indígena contra essa usurpação das suas terras, e ele vai defender num parecer que ele produz, a ideia da formação dos advogados, e é repatriado depois pela antropologia, e ele vai, digamos assim, produzir um parecer favorável aos direitos indígenas, aos direitos territoriais dos indígenas. Quer dizer, de certa forma, essa ligação do direito da antropologia, ela tem um parentesco muito grande com o caso brasileiro, que nessa primeira e segunda metade do século XIX, ela também, a antropologia no Brasil foi muito produzida pelos que estavam nas escolas de direito, sobretudo na escola de Recife. Né? Eu aprendi aqui, num curso que inclusive fiz com o Castro e com o Moacir, um curso que eu acho que foi ministrado em 73, ou 74, não lembro, que era um curso em que quem citava Taylor, quem citava Spencer, quem citava a discussão com o Darwin, era justamente Silvio Romero, uma sua polêmica com o Tomás Barreto, era também uma vertente literária dos juristas que acabava realçando essas realidades localizadas. O Inglês de Souza, que nasceu em Óculos, o Celso de Magalhães, que hoje é patrono do Ministério Público do Maranhão, que é natural de Virão, né, que depois ele é tio, vinha ser tio do Raimundo Lopes, que trabalhou aqui nesse museu, que morreu em 41, que era assistente do Luiz Alberto Torres, foi assistente do Roquete Pinto, ou trabalhou no Roquete Pinto de 12, né, para a gente ter ideia. Então, tem uma tradição de direito também, na antropologia aqui, que ela, por exemplo, o Taylor, que é considerado o primeiro manual de antropologia, que é de 1871, ele foi lido aqui pelo direito antes de ser lido por quem se dizia antropólogo que estava naquele momento na escola de medicina, ministrando anatomia. Só para vocês terem ideia das diferenças que vão ocorrendo. Então, esse parentesco com o direito foi importante, mas enquanto o Morgan defendia os interesses desses povos, dos iroqueses, do clã deles, do Sêneca, e defendia os seus direitos territoriais, esses da produção de direito aqui, eles foram defender justamente a abolição da escravatura. Não foi a terra, foi a condição de trabalho. Então, deu um pouco de diferença no tempo, nesses 50 anos, de o que era o tempo para uns e para outros. Mas, para todos os efeitos, o que o Luiz Morgan inicia, que vai ter uma continuidade com o Franz Hamilton Cushing, não sei também se é muito, que ele trabalha os UNI, né? Os norte-americanos também trabalham os UNI. Ele é o primeiro que fica no campo, ele fica no campo 4 anos, e ele trabalha defendendo também os interesses dos UNI. Quando ele está saindo do campo, o Franz Hamilton Cushing, em 1883, está entrando no campo Boas, lá no barco dos Esquimós, né? Está indo e começa, o Boas é outro parentesco da geografia, da antropologia também, que é com a geografia. Ele traz para a antropologia a ideia da geografia. Então vem a ideia da terra, com a ideia do território, começa, então casa com aquela visão, a despeito das diferenças. Quer dizer, isso é uma approach da antropologia, vocês vão ver que não é pelas escolas de pensamento. Né? Talvez fosse equívoco, a gente dividir uma escola de pensamento e teria que classificar. Essa modalidade de classificação, ela está ligada aos objetos de reflexão de cada um e a prática dos antropólogos. Então você vai juntar Boas com o evolucionismo, com Morgan, né? Vai misturar os evolucionistas com os difusionistas, quer dizer, não é exatamente isso, mas o Boas ele estabelece um patamar de relação com a geografia, é o primeiro que escreve um trabalho nessa natureza e recupera um pouco essa ideia de território. Então, esses direitos territoriais, nos Estados Unidos, eles ganharam muita força, e no Brasil eles ficaram muito ligados à condição dos escravos, como dois corpos diferentes da antropologia.
E no caso também da Inglaterra, que entra logo depois, com as grandes monografias, o Malinowski dizia que se tinha que produzir do ponto de vista dos agentes sociais com os quais se trabalhava. Né? Então isso vai até os anos 30, que é o Ronald Pacífico, 22, depois o Colin Gardner, né? Do ponto de vista dele. E, na sequência disso, vem o Soltex, que é o que inaugura a antropologia da ação, que diz o seguinte: não é produzir do ponto de vista de, mas é colocar o trabalho antropológico a serviço de. Né? Então, são as grandes denúncias que vão gerar. Eles criam a revista Current Anthropology, uma série de revistas, vão começar a relatar as atrocidades. Né? Atrocidades que já vinham sendo relatadas, não tanto pela antropologia, os genocídios. Eles começam dirigem a antropologia para outro, o Soltex chama-se Antropologia da Ação. Foi publicado depois, republicado depois no Current Anthropology de 1959. Mas ele é de 41 esse texto. Né? É um manifesto, é a primeira vez que se coloca isso. É uma conjuntura de guerra, né? E essa ideia da antropologia da ação se contrapunha a um outro tipo de antropologia, que era a antropologia na ação, que eram os antropólogos em ação, que era do Clyde Buckham. Não sei se vocês leram no Espelho, tem um capítulo que é o Our Location, que ele mostra os antropólogos a serviço, mas das forças de repressão incorporando os nativos, inclusive, que é um trabalho como o Murdoch trabalhou. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler aqui naquele período aqui, eu li nos livros com nada, com o Murdoch, né? E com todas as dificuldades que eu tenho, que eu não conseguia também, eles eram militares. Como Nietzsche também, você sabe que tenta trabalhar os curdos, não consegue, né? Não, é que ele vai buscar China, mas ele tentou os curdos antes. Né? Quer dizer, isso antes do Basco, bem antes do Basco, nós estamos falando dos anos 30. Outro que também tentou lá, tentou também foi o Pritchard, né? Que vai para os Nuer, mas fica com os Dicas, porque a RAF tinha bombardeado os Nuer. Então, quer dizer, essa questão da antropologia na ação, a antropologia da ação do Tex, ela se separa da antropologia na ação, que eram aqueles antropólogos que estavam a serviço. O Clyde Buckham separa muito bem, que estava a serviço do Our Location, das populações, que eram, porque essa ideia de população tradicional vem a pouco a partir daí, porque foram aqueles que na Ásia e na África, na América do Sul, foram mobilizados no esforço de guerra, na Segunda Guerra. Né? Quando o Clyde Buckham está falando, como é que eles têm que usar antropólogos que detêm as línguas dos nativos no momento que os japoneses tomam conta dos seringais na Ásia. Então eles têm aqui que os soldados da borracha, tem que vir um grupo para cá. O Agley vem o Agley está dentro dessa ideia da antropologia da ação. E junto com o Agley vem o Marvin Harris, né? o Ben Zimmerman e o Huntington. São três que vêm e eles vão ficar também no Nordeste e na Amazônia, concentram esse trabalho. Mas todos eles nessa antropologia na ação, que era um pouco diferente do Tex. O Tex tenta fazer uma diferença. Quando chega nos anos 70, o Roberto Cardoso, lá no Jardim de Campos, ele vai fazer uma diferença em relação a... Ele faz uma crítica ao Soltex. Ele diz assim, não, porque o Soltex é de um grupo, né, que ele, junto com o Eric Wolff, que tinha os Quadrados Haciendas, com Adams, né, mas se estudou Guatemala, né, estudou Guatemala, Richard Adams, eles eram um grupo, e o Sidney Mitz, que tinham estudado muito as haciendas, as plantations, na América Central. Na América Central tinha o próprio Tex, até um exercício que eu fiz de curso aqui, eu acho que para você, né, assim, foi para na região. É o capitalismo do centavo, não sei se vocês leram. É o capitalismo. Não é isso? Nós competimos desde então, você sabe, é uma competição assim. Então aqui nós temos vários planos de competição aqui. Esse negócio de ser todo mundo de uma geração aproximada gera também competições terríveis, vocês não imaginam. Mas o Sérgio fez um trabalho também muito bom, que o Sérgio dizia o seguinte, não sei se você se lembra, que tínhamos o hábito de ler os trabalhos uns dos outros, não sei se é isso. O Sérgio fez esse trabalho muito bom do Tex, que me lembrei agora também, que o Sérgio dizia o seguinte: a ação capitalista, a tentativa de analisar o desenvolvimento do capitalismo na escala microscópica. Não sei se você recorda disso.
até esse tempo que você usou no trabalho. Eu aprendi, você vê que eu aprendi muito dos meus colegas, por isso que eu falei que teve isso com meus professores, assim, porque eu lia muito, porque eu tinha muita dificuldade de entender. Né? Eu era sempre mais lento, eu tinha dificuldade, não por ser mineiro, eu tinha uma dificuldade de leitura que era permanente. Mas o Cardoso ele acaba fazendo uma crítica ao texto. O Cardoso disse assim, não, mas essa antropologia da ação, ela não tem reflexividade, ela não pensa sobre si mesma. Era o Tex achando que você tinha que registrar a atrocidade, que é o que orientou toda a Current Anthropology, que você tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E no Brasil, nesse mesmo período, com trabalho com esses grupos, havia pelo menos, eu vou também ironizar um pouco, mas havia pelo menos pelo menos, se considerarmos até hoje, três tendências que depois eu vou procurar situar para ver onde é que eu me coloco. E esse tempo foi um tempo também, quando o Cardoso produz essa crítica, é um tempo que ele está saindo aqui também do museu, depois, e o programa que foi um elemento central na criação, um dos elementos centrais na criação, e quando ele sai, é um tempo em que aqui também tem uma reflexão muito forte, né? É a reflexão do Moacir Palmeira com relação aos camponeses, o Otávio com relação à fronteira. Então se tinha-se uma discussão muito forte. Essa discussão não parou, com uma discussão forte. O Cardoso, a professora Leila Segura, que já pegou os modelos de barragem, tem também pessoas da equipe dela aqui, e que foram da equipe nesse tempo. Então, quer dizer, nós tínhamos uma outra forma de ação que estava levando em consideração, digamos assim, o que seria o que o Cardoso estava falando, dessa reflexividade, dessa tentativa de criticar os seus próprios procedimentos e de ter uma relação com os agentes sociais com os quais se estudava, uma relação apoiada não só na confiabilidade mútua, mas também certos compromissos. Né? Onde não estava longe a defesa por direitos territoriais, onde não estava longe a defesa pela terra, todas essas reivindicações de reforma agrária, tudo isso estava muito presente, não era estranho, não foi estranha essa instituição, mesmo no período ditatorial isso não foi estranho. Acho que tem vastos trabalhos sobre isso. Então essa discussão toda, né, ela não fica também distante, não fica distante da antropologia norte-americana. Né? E aqui está, eu acho, um fenômeno muito grande, e agora eu vou pegar de trás para frente. Esse mês, por exemplo, saiu um decreto referido à chamada Operação Tapajós, esse mês passado, de março até abril. Vocês têm conhecimento desse decreto, não tem? Ele cria, dentro da Força Nacional, ele cria uma companhia especial, uma companhia, um grupamento militar específico para garantir a produção de todos os laudos necessários à implementação dos grandes projetos. O que tem isso? Quer dizer, o que tem a ver isso com a antropologia da ação e o que tem a ver isso com a antropologia da ação? Né? Ora, isso ocorreu justamente no mês em que a Academia de Ciências Norte-Americana está tendo uma discussão do Marshall Salles com Chagnon com relação aos aspectos da antropologia, bélicos ou não, né? E a função que a antropologia deve ter, se ela é um conhecimento passivo de ser militarizado ou não. E essa discussão tem, na American Anthropology Association, tem um grupo que cuida disso, tem uma ação da justiça. Né? Eu já havia encaminhado ao João, quando da ABA, eu tinha encaminhado um relatório, né, João, sobre a antropologia da guerra, nesse sentido, em que troquei umas ideias, encaminhei, fiz junto com os meus alunos. Que os norte-americanos criaram, diferentemente assim, da Guerra Mundial, onde eles tinham um plano que vem o Agli, esse que trabalha o Lynch, o trabalho de Murdoch, eles criaram nos últimos 15 anos, eles criaram um plano chamado Humanitarian System. Né? Minha pronúncia também não é muito boa, vocês não se preocupem, mas é um sistema de trabalho humano. Né? Um sistema de trabalho humano. Como é que o trabalho de campo se dá? E eles balizam, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, todo o trabalho no Afeganistão foi feito, é feito com equipes militares junto com antropólogos, que é o que esse decreto agora diz. Quer dizer, esse decreto, essa companhia, o que ela vai servir? No caso da implementação dos grandes projetos, o antropólogo que for produzir o laudo vai produzir com a escolta militar ao lado.
Já estão usando isso no Tapajós, vocês terem ideia. O SPU nos contactou em Manaus no mês passado para ir junto com o Exército na área do Purus. Eu falei, mas não pode ser essas ideias. Ah, vocês vão fazer entrevista com escolta militar. Vocês, não. Porque isso aí essa discussão já entra, e é o próprio mesmo Marshall Salles, ele não saiu, foi saído da Academia de Ciências, né? Por mais que o David Bryce, ele acaba sendo saído. E às vezes até ele não tem essa posição toda, é mais um efeito, a saída dele é mais um efeito de um processo mais complicado. E esse processo é complicado porque esse Human Eternal System, o que ele tem de complicado é que ao ter a escolta militar, em 2009, até a Folha, o Estado de São Paulo retratou muito bem, uma antropóloga, ela vai... O que eles querem dos antropólogos? Isso. O que se quer? Aqui eles querem laudos para viabilizar projetos, com licenciamentos ambientais. Então vão estar com escolta. Tem uma escolta, a Força Nacional tem agora uma companhia que só cuida disso, de proteger o pesquisador que faz o trabalho. Tem uma militarização do trabalho científico. Nos Estados Unidos, o modelo não é muito diferente. Nos Estados Unidos, no caso do Afeganistão, uma antropóloga identifica, não vou dar o nome, mas eu tenho isso escrito, ela identifica que a rede de comunicação entre os povoados se dava pelos comerciantes de óleo. Não sei se vocês leram isso, de óleos vegetais. Eles é que tinham controle das relações. O Talibã se vale disso, dessa rede, né, que é uma rede de trocas, né, e o Talibã começa a fazer disso uma rede de circular informações. Desculpe. Essa antropóloga identifica isso. E ela vai num povoado, isso, por isso é que saiu na imprensa, e por isso que a American Anthropological Association criou ela teve que abrir um processo. Ela vai em entrevista com um comerciante desse. Esse comerciante está sendo entrevistado, ele é afável, super afável, ele é super afável, cumprimenta, ela entrevista, anota, é muito afável, e ele está lá mexendo o óleo, ela está entrevistando, ele responde tudo o que ela pergunta, e ela está na escola. Aí ela vira as costas, né, ele joga o óleo nela, e acendeu o fogo, ela incendeia ali. O outro antropólogo que está ao lado dela saca da pistola e dá um tiro para a cabeça do entrevistado. Então, essa situação extrema, que levou a American Anthropological Association a criar um processo, abrir um processo. Né? Então, essa briga com o Shannon não é uma briga simples, é uma briga dos procedimentos que estão em jogo, e que envolve o Pentágono, envolve o Estado, envolve o poder, e que agora nós aqui somos escolhidos nisso. Naquele período que nós discutimos isso, né, João, de certa maneira se tinha uma antecipação, e certos estudos hoje só são viabilizados porque povos que não querem ser removidos, e você vem com a proposição de remoção compulsória, as pessoas vão recusar da informação. Então não é disso. Então nenhum pensador se sente à vontade para ir, aí recorre à escolta. Né? O governo já institucionalizou a escolta com esse decreto. É um decreto de 12 de março e vem uma portaria de 5 de abril. Essa portaria de 5 de abril já é do Ministério do Meio Ambiente. São dois instrumentos conjugados, né? E que revelam não só uma militarização do trabalho antropológico, mas uma militarização da prática de pesquisa. Olha, o que tem a ver isso? Então, nós temos que praticamente 150 anos, né, 130 anos desde o Morgan, e 150, desde o Morgan, e essa ideia da antropologia da ação, ela foi sofrendo deslocamentos. Né? E a defesa acabou sendo confundida, porque o Estado, hoje, é o caso do Estado norte-americano, que diz que está defendendo a democracia. E o Estado brasileiro, que agora, o governo também, que diz que é democrático, e que está fazendo uma obra que vai atender a todos. E que aquele obstáculo, né, é um obstáculo ao desenvolvimento, ao progresso, etc. Como se a antropologia fosse a defensora de tudo aquilo que se opõe ao progresso. Então, a ideia de povos e comunidades tradicionais ficou muito, no momento que eles têm direito, ficou muito restrita, ficou muito circunscrita a esse approach oficial. Né? Mas como é que isso se combina com a legislação brasileira? Ora, o Brasil, desde 65, tinha o Estatuto da Terra, que ele estende com direitos. Mas desde 88, ele abriu uma outra questão, que não eram só direitos à terra, estrito senso, não eram só direitos econômicos, mas tinha também direitos identitários. A Constituição de 88 é muito forte
porque ela aponta para isso. E o Brasil ratificou alguns instrumentos, alguns dispositivos infraconstitucionais. Um deles foi, em 2002, a Convenção 69. Né? Então, o trabalho dos antropólogos passa a ser repensado, né, face a esses novos dispositivos. Ele passa a ser repensado e passa a estabelecer, com relação aos movimentos, uma outra forma de relação. Essa é que eu acho que é a dificuldade que nós estamos nos havendo hoje nesse tempo presente. Né? É claro que o Hobsbawm, na definição dele, ele fala de novos movimentos sociais. Você pode imaginar que eram formas de representação política que se distinguiam do sindicato. Né? O sindicato tinha sócio, tinha sede, aí você começa a ter movimentos hoje que não tem sócio, sede. Isso, até nos anos 88, era uma coisa que eu até acreditava nisso, eu até fiz isso, e registrei isso, trabalhei com isso. E hoje, acho que nem o termo novo, que o novo já revela uma insuficiência teórica, uma incapacidade de explicar fenômenos recentes, né? Eu acho que esse trabalho também é um trabalho complicado, dessa insuficiência, dessa incapacidade nossa de explicar, por isso esse termo novo ele fica muito difundido, ganha uma força talvez mesurada, que não seria o caso. Né? Ele começou, digamos assim, a ter uma expressão. Eu não sei nem o termo de hoje, se é novíssimo movimento, eu só sei que ele vai subindo as outras formas. Né? E só ele ganha também, aí é que é complicado, ele ganha outras dimensões. A Nancy Fraser, ela fala, eu não sei como é que vocês leram, mas ela fala, né, que certas reivindicações econômicas não se separam mais de reivindicações identitárias. Outros autores vão dizer que a luta não é pelo reconhecimento da identidade, mas a luta é pela afirmação de uma territorialidade, pela garantia de uma territorialidade. Isso aqui são autores que perpassam esses trabalhos que nós estamos, e que nos levou a outras relações com o direito, com a geografia, não é? Eu acho que nós estamos vivendo um quadro de outras relações, com a economia, né, com outras relações aí, que nós estamos passando a ter que nos haver. Então, a reivindicação econômica ficou inseparável da reivindicação identitária. A reivindicação por território, ela não se separa da luta pelo reconhecimento. Não é? E você não vai ter mais só pelo lado do reconhecimento. Não é Charles Taylor, talvez, que se vai ler. Só para, dando essa... Quer dizer, começamos a nos haver outra vez com outros autores e de certa forma, nos separando do direito outra vez. Eu acho que assim, antes tinha uma junção, agora acenou com uma separação. No caso do Charles Taylor seria uma separação. Ele está enfatizando o reconhecimento, né? As políticas de reconhecimento. O Hobsbawm está falando de políticas de identidade. Né? E a Nancy Fraser está dizendo, olha, se separa a reivindicação econômica e a reivindicação identitária, você vai separar isso hoje. É difícil de entender. E essa categoria, povos e comunidades tradicionais, ela começou a aparecer exatamente aí. Quando ela apareceu, alguns antropólogos que vinham trabalhando já com essa dimensão. Primeiro, os que estavam trabalhando com a questão da terra, os conflitos agrários, o trabalho de vocês representa isso bem. Isso já foi um esforço, né? Já foi um esforço. O próprio trabalho do Moacir da CONTAG e um grande grupo livre, já foi um esforço muito grande nesse sentido, foi nessa direção de firmar isso. Depois, por outro lado, veio essa ideia de território. Aí uma ideia, o próprio João Pacheco que está aqui tinha trabalhado a ideia de processo de territorialização, né, e colocou isso para muitos povos indígenas, então deu-se um salto também bastante grande, e eu acho que começou a se ter um outro espectro de força, de entendimento do que era terra, do que era território, direitos territoriais que estavam em jogo, né, e situações que passaram a ser contempladas, que eram situações que eu fiz aqui como exercício de curso. Depois tive que vivê-las nos embates de tribunais, etc., que era a dimensão do uso comum, as diferentes formas de uso comum dos recursos naturais que existem na sociedade brasileira, mas que isso impede que elas apareçam pelo monopólio da categoria propriedade, de propriedade privada, ou uso privado dos recursos. Então essa discussão foi uma discussão que movimentou muito. Quando, em 2004, né, nós decidimos pensar um projeto com muitos colegas da área de Direito, da área de Geografia, decidimos pensar um projeto que pudesse dar um pouco de conta disso.
já vinha de um trabalho com as quebradeiras de coco do Babaçu, né? Foi um trabalho grande que nós fizemos. Nós produzimos os primeiros mapas dessas formas de uso comum, que é nesse livrinho Guerra Ecológica. Né? E já tinha 14 anos antes, nós já tínhamos feito uma tentativa com Guerra dos Mapas, mas já tinha sido diferente. E onde nós tínhamos detectado essas novas formas de organizar politicamente. Isso foi ganhando corpo, foi ganhando força, e nós começamos a perceber que isso não estava escapando do que era o que a gente estava entendendo, porque em campo a gente defrontava com uma infinidade de novas designações coletivas, né? Um novo outra vez, com designações coletivas que a gente nunca, jamais teria ouvido falar. E entramos nessa primeira década do século XXI com o advento dessas categorias que não tinham são identidades coletivas e que expressam às vezes lutas e que não têm o significado usual que a gente poderia imaginar que elas teriam. Elas não caberiam, por exemplo, onde é que caberia um peconheiro, onde é que caberia um piaçabeiro, onde é que caberia uma comunidade de fundo de pasto, né? Onde é que caberia, quer dizer, um faxinalense, e começou-se a ter o decreto 6040 que quis dar conta dessas situações todas. Como quem diz, tudo que não está na terra, na agricultura familiar, vai estar aqui dentro. Foi a tentativa de defender certas situações de uso comum dos recursos. E às vezes as áreas eram imensas. Né? Tem áreas de 700 mil hectares, coisas que assustam, 218 mil, coisas que não eram daquelas que se imaginavam a agricultura familiar. Você tinha territorialidades construídas na luta que os grupos estavam travando. Esse decreto 6040, quando ele aparece, né, ele aparece 4 anos, ele é de 2007, ele aparece 4 anos depois que o Brasil ratifica o 69, que é sobre povos tribais, né, tem a expressão tribais, tradicionais, mas tribais, essa discussão de tribo. Os franceses, o próprio Godelier, o Cavalier Tribu, né, que ele fala, ele usa também, os franceses usam essa ideia de tribo, e que aqui hoje o tribal acabou compreendendo quilombolas, compreendendo agora que estão vindo as primeiras manifestações. Então, diante disso, isso ficou muito forte também em certas regiões. Por exemplo, no caso da Amazônia, nós somos privilegiados. E nós começamos a ver que, junto com a questão da biodiversidade, que vinha toda coroada pela Convenção de Defesa da Biodiversidade, a CDB, né, de 92, a Rio 92, nós começamos a perceber que tinha uma sorte de diversidade e que era por demais complexa. Esse foi um tema que nos pegou e que a gente não conseguia responder. Nós íamos para campo e não sabíamos essa questão de como definir, onde era o território, não tínhamos passamos a perceber que não tínhamos um controle muito grande disso. E também uma outra coisa que me assustou muito quando nós começamos esse projeto em 2004, 2005, que nós íamos para a área, às vezes nós anotávamos eles diziam, não, mas a área aqui tem essa dimensão, começa ali, termina aquilo. Eles voltavam bem depois, não era mais aquela área. Não tinha uma fixidez. Não era uma ideia de um território fixo, era algo extremamente flexível. E que variava a partir do momento em que aquela unidade social, ela considerava o quanto de força que ela tinha para se contrapor. Então isso também para nós foi algo um pouco desconcertante. Nós ficamos meio, nos sentidos assim, desconcertados para responder por isso. Quer dizer, qual era? Estão falando de que dimensão? Não tinha muito isso. Aliás, hoje nós voltamos a essa briga outra vez. Né? A ideia da mensuração do que seria territorialidade, ela mudou um pouco. Porque, não sei se tem alguns aqui que trabalham com pescadores, né? Mas nós fizemos um trabalho lá em Caravela, no sul da Bahia, e quando nós fomos discutir o que era que estava em jogo, era um território aquático, onde se via do fundo para a superfície. Então a descrição, porque nesse trabalho todo, do advento de novos grupos, está em jogo também uma tentativa de uma nova descrição. Essa pesquisa tem muito por isso. No momento que a etnografia não estava dando muitos elementos para nós. Então nós pensamos, mas que novos elementos nós temos? Qual é a base para uma nova descrição? Como é que nós fazemos isso? Como é que eu vou para campo, eu vou anotar o quê? Como é que eu anoto? Eu tenho esse território, parece que ele é fluido, e às vezes também muitas categorias elas eram evanescentes. Agora no Acre isso ficou muito, muito forte.
né? O Acre, os que lutaram com o Chico Mendes pela Resex, do Alto Juruá, lutaram. Agora o coração da lutaram como seringueiro dentro do movimento seringueiro. Por isso que eu digo que tem uma categoria navíssima. Tem 3 anos agora, é o trabalho da Mariana Pantoja, os Milton, não sei se vocês conhecem, tem um pós-fácil, agora tem uma segunda edição, que não é igual à primeira. Porque os agentes sociais, os Milton, viraram para ela e falaram assim, tem que botar o nome do Milton. Não é mais Milton. Nós não chamamos mais de Milton. Nós não somos caboclos dos Milton, nós somos Puntanaua. Vocês sabem que eles eram seringueiros, tinham lutado, agora diziam que não eram. Não é que diziam que não era, é a evanescência de uma... Quer dizer, teve um tempo que esse tempo correspondia a um território, agora era outro. E eles se colocam nisso. Né? Eu acho que temos então uma luta aí de classificações. Também o território é móvel, a categoria é evanescente, é identitária evanescente. Você faz um trabalho, depois tem que mudar todo. Os agentes sociais te dizem que não são mais aquilo que você diz que eles eram. E você acha que a tua entrevista tem uma fidedignicidade a toda prova? Então os trabalhos são todos datados, essas dissertações, essas teses, só valem naquele momento? Quer dizer, você tem nos obrigava a relativizar temporalmente muita coisa. Né? Foi esse outro problema também. Então nós fomos percebendo essas questões, o medo aumentando, porque parecia que tudo muito flutuante, você não tem um controle muito grande, e também nós enfrentando outras dificuldades. Uma que podia chamar muita atenção, também aprendi nos cursos aqui, que era a questão da personificação do coletivo. Né? Isso foi muito usado no século XIX. Proletários, os trabalhadores, mas eles estão vivendo isso de outra maneira, não com a categoria genérica, mas com uma específica. Aí nós começamos a pensar uns instrumentos que nós achamos, eram esses trabalhinhos assim. Eu vou passar por aí, até o Puntanaua está aqui. Já vou passar assim para vocês, aí vocês vão passando aí, por favor. Aí vocês vão vendo essas designações novas que começam a aparecer. Nós começamos a criar esse instrumento, pensar que era um fascículo, mas como é que nós situamos quem fala? Aí nós vemos, vocês vão ver logo aí, tem uma oficina de bar, nós começamos a situar dentro do trabalho de campo quem participou. Começamos a anotar, tem nome, e foi construído dessa maneira. Começamos a fazer uma reflexividade da relação de entrevista e da relação de pesquisa, que não é muito usual às vezes. Bom, vamos problematizar a relação de entrevista. Se é assim, vamos circunstanciar o mar. Quem é que fala, como fala, essas questões todas. Né? Aliás, desculpe, Beatriz, esse primeiro aí, até gostaria de ficar com você, que é de Buenos Aires, é o primeiro, com os cabo-verdianos dentro de Buenos Aires, desculpe. Aproveitar, a gente tem uma dimensão sul-americana no projeto Pan-Amazônica, então tem várias relações. Quem escreve para a gente responde. No caso, os cabo-verdianos de Buenos Aires, uma Argentina que tem às vezes dificuldade de crescer e tal, aí os cabo-verdianos desde Buenos Aires. Né? Então tem uma interessante que vem e a gente então convida. Então começou a ter esse, que nós não sabíamos que grupos são esses, como é que se defende, mas eles existem, são unidades sociais que existem, resistem, se organizam, né? Defendem pontos de vista muito forte e tem uma presença, não tem uma presença, às vezes, política muito grande, mas tem uma presença na vida local, na vida social cotidiana dessas situações sociais analisadas. Então, isso para nós foi uma coisa que foi chamando a atenção, foi nos mobilizando, e hoje nós já produzimos 150 desses aí, para vocês terem ideia, talvez com 80 designações diferentes, para 275 formas organizativas distintas também, só para vocês terem ideia. Eu não digo o número de organizações, que só aqui são 3.000 organizações, associações, para vocês terem ideia. Então nós começamos a lidar nós não fizemos cadastro também, retraímos um pouco em fazer cadastro. Eu falei, se passarmos a fazer o cadastro, vocês lembram bem do trabalho de comunidades imaginadas, do Benedict Anderson, e ele diz que nessa concepção da ação, da nação, que é o museu, né, o censo, lembra? E o mapa, lembra? Que são os 3 elementos, o Benedict Anderson chama muita atenção para isso, que são os 3 elementos absolutamente de afirmação dessa identidade nacional. Mas também o cadastro é o controle. Né? O cadastro é o controle. Então nós renunciamos muito a fazer o cadastro. Começamos a fazer assim, vou falar um termo que revela arbitrariedade falsa, mas é o avulso. Nós começamos a fazer de quem aparecia. Quem demandava, a gente fazia. Como nós estamos funcionando até hoje.
Então, esse projeto, ele nos levou a refletir sobre o que seriam essas novas formas organizativas. O que são esses novos movimentos? Como é que essas identidades se constituem? Como é que esses territórios são constituídos? E nós começamos, aí fomos para o mapa. Quer dizer, já tínhamos ido para a identidade no censo beneditiano, fomos para o mapa do beneditiano, mas sem ter a ideia de nação. E com a ideia de museu embutido, que era um museu vivo. Nós fizemos até uma exposição aqui no Rio ano passado, não é? no Jardim Botânico. Durante um mês você, Sérgio, Beatriz, Moacir, João, acho que todos viram muito bem, Bairro, todos estiveram lá, Aurélio, todos os colegas estiveram lá. Mas deixamos um mês e nós trouxemos as pessoas para falar. Não teve nenhum pesquisador que tivesse falado. Falavam as pessoas sobre o que estava sendo apresentado sobre eles. Também a gente deslocava com pouca fala. É igual esses fascículos aí, quer dizer, que são as falas das pessoas, né, que vão aparecer. A gente quase não... Aparece o pesquisador que organizou, mas as falas, né, são as pessoas que montam e a ordem delas. Mas nós incorporamos uma ideia do mapa. Então, nós imaginamos que essas novas formas organizativas, ao afirmar o direito territorial e não mais só o reconhecimento, ao lutar pelo direito territorial, o mapa se tornou um instrumento fundamental. Eu acho que isso é que deu assim, uma repercussão ao projeto que vocês acho que nem imaginam, nem eu imaginava. Entendeu? Eu me surpreendo todo dia. Esse mês o site teve 22 mil acessos, para vocês terem ideia. 1000 acessos por dia útil. E a gente não dá sabonete, não dá nada, entendeu? Não dá pontos, não dá nada. Agora, tem 98 mil cópias dos trabalhos. Porque todos os livros, tudo é aberto. Tudo é aberto também. Pode sacar integralmente sem nada. Então vocês veem a dimensão que foi, nos obrigou, então, por um lado, a ter 3 servidores próprios e a ter um site hospedado no próprio, tem um nome logo, vai ser no próprio servidor nosso, próprio, autônomo, independente da universidade, nos obrigou a fazer isso. Quer dizer, para a gente poder circular mais livremente, deixar tudo em aberto, sacrificar o direito autoral, absolutamente, porque nós usamos ISBN, mas não partilhamos o Creative Commons, e pagamos o software para isso, não temos pirata, somos obrigados a pagar, né? E custa caro isso para a universidade. O caso do registro que nós usamos é da casa de 60 mil reais, você tem que pagar a atualização todo ano. Então nós começamos a fazer o seguinte: se é o problema do direito territorial, vamos viabilizar esse mapa. E incorporamos na ideia do trabalho antropológico, por isso que passamos a nos avizinhar muito dos geógrafos e dos profissionais de direito, passamos criando um laboratório, tivemos que criar um laboratório. E agora passamos a criar mini laboratórios, né? Colocamos 13 na Amazônia toda, porque difundimos. São os próprios quilombolas que fazem, porque tem vários quilombolas que estão indo para a universidade, então alguns já no doutorado, né? Você conhece alguns, João conhece, conhece alguns. Tem indígenas também que estão trabalhando, tem indígenas que trabalham muito bem, tanto Saterê quanto Wapichana, trabalham muito bem. Eu não sou bom nisso, vocês imaginam que eu não sou, né? Sou o pior, né? Sou lá no elementar, entendeu? Eu sou professor por circunstância, mas estou lá no elementar. Então esse dado é um dado também que vai ajudando. E também começaram a trabalhar muito bem, quer dizer, as ferramentas para materializar a ideia do direito territorial, elas tiveram que ser incorporadas. Isso levou os grupos a ter uma outra relação, levou essas unidades sociais a ter uma outra relação com a pesquisa. Uma pesquisa que não sabe nomeá-las, porque nós, ao contrário de outros que pegaram, os povos lugares tradicionais do Brasil são esses. Aí fizeram, e tem como elemento comum e variante, nós não fizemos esse exercício. Nós estamos apostando nessa dispersão. Então, quer dizer, a dispersão, que é uma dispersão real, é uma dispersão que está levando, mesmo dentro dos povos indígenas hoje, por exemplo, o João aqui na área do João, que o trabalho dele de tese aponta muito bem, né? Quer dizer, na área dos Ticuna, teve sempre povos, né, João, que ficaram subtendidos dentro do universo Ticuna. E agora nós tivemos a surpresa. Benjamin Constant, os Cocama fizeram a medição da área deles. Já conversei isso com o João assim, vocês não vão imaginar, o território deles é dentro de uma área já homologada, é Ticuna. Quer dizer, voltamos ao episódio dos seringueiros, né? Que é um trabalho super interessante. E começa a isso aparecer de outra maneira também,
com categorias que começam a dominar o discurso oficial. Eles começam a falar em sobreposição, não sei se vocês estão vivendo isso. Sobreposição de áreas, sobreposição de terreno, sobreposição... Então, e ontem, inclusive, eu vim para uma discussão que teve aqui na Petrobras, que foi uma discussão meio desconfortável para todo mundo. Porque eles dizem que a sobreposição, uma área que eles fazem uma pesquisa de sísmica, do subsolo, as pessoas estão em cima e eles dizem que é sobreposição. Eles não falam que estão usando o território, que eles estão invadindo. Eles chamam, a sobreposição virou um eufemismo para justificar os grandes projetos. Então você tem que trabalhar com sobreposição. Quer dizer, eles deviam estar no mínimo na cadeia para estar invadindo uma área. Né? Você imagina o mal-estar que foi ontem lá essa conversa. Né? Foi um mal-estar absoluto. Tinha 500 pessoas, os técnicos todos de área, né? E foi digamos assim, pega para capar, digamos assim, porque não tem jeito, o negócio é complicado. Como é que você vai chamar isso de sobreposição? Né? Não tem condição. Então, esse foi um outro elemento também que se procurou trabalhar, procurou afirmar os direitos dos grupos, né? E o projeto começou simplesmente a dar um registro, e registrou por facílitos, fez livros com mapas simples, com mapas, utilizamos a ideia antiga do vale, a ideia do vale, grupos que se organizam por vale. Percebemos que algumas cooperativas, do Rio Negro, por exemplo, cooperativa do médio Rio Negro, do norte, do alto Rio Negro. Aí começamos a usar as categorias, Alto Juruá, Manoá, Rio Negro, Amazonas. Aí começamos a utilizar as categorias das formas organizativas para produzir livros com mapas daquela região toda. Saímos daquele, porque esses mapas aí, vocês vão ver, eles são de cada comunidade, ou dessa unidade chamada comunidade. Né? É difícil também. Porque esse é um outro grande problema. No caso do Acre, os índios estavam com a imprensa sindicalista, eles viviam em colocação. Não tinha agrupamento. A aldeia se cria depois. Né? E agora tu passa da aldeia para a comunidade. Você tem três unidades sociais que se sobrepõem, como eles designam. Eles não chamam aldeia de comunidade. No Rio Negro é a mesma coisa. Estavam todos dispersos na atividade extrativa, passa por um momento agora de fim da aldeia e início da comunidade. Então, a ideia de que não tem nada a ver com a comunidade pessoal de Barra, é outro sentido de comunidade. Também tem pouco a ver com a literatura do Tony, aquele escritor de Durkheim, você já teve algumas pessoas que já o Gussel, né? Ou a comunidade como instrumento analítico, a comunidade como realidade empírica. E essa distinção também ela passa hoje, ela está presente. Agora, só que a forma organizativa ela representa a unidade social que está recém-constituída, por isso que é difícil. Por isso que é difícil hoje você pegar qual é essa identidade, qual é o Moacir tem um trabalho, não sei se ele divulga muito, mas é um trabalho que ele faz uma crítica à diferenciação econômica, né, que por longo tempo dividiu as comunidades. E o Moacir percebeu nesse trabalho que a diferenciação não é econômica, rico, médio, pobre. Ele percebe que as formas de articulação são outras. Elas são ligadas a outro universo, que às vezes podem circunstancialmente se aproximar. É mais ou menos o que a gente às vezes percebe hoje. Você às vezes se aglutina, né, em cima de uma questão até da circulação de um produto. Por exemplo, agora a coisa mais escandalosa é o preço da farinha em toda a Amazônia. Não sei se vocês estão seguindo isso. Nordeste também, né? Então, por exemplo, o ano passado era R$2 o quilo, esse ano Manaus já chegou a 12. Benjamin Constant já chegou a 7. Você tem ideia? Então, nós estamos vivendo um ano essa discussão está muito forte. Então, como é que se dá? Isso não é uma questão econômica, pessoal, desculpe. Você está em jogo todo o esforço do grupo de resistência, porque a roça é um estilo de vida, vamos dizer assim, é um modo de viver, de se organizar e de se defender. Se você inviabiliza esse elemento, você está inviabilizando uma forma de existir. Então, nós estamos num período bastante agônico desse ponto de vista. Esse período agora de inverno está sendo um período muito pesado, né, para essa discussão, para se travar essa discussão, porque não tem o que comer. Né? Não tem o que comer no sentido da farinha. Comer é muito... Se você come farinha, você come. Né? Por outro lado, está sobrando peixe. Não sei se vocês viram que Manaus está sacrificando quase que por dia 5 toneladas, jogando fora. Não sei se vocês viram. Por
falta de lugar para... Quer dizer, então tem esses... Quer dizer, os pescadores abarrocam. Tem o peixe, mas estão com fome porque não tem a farinha para combinar. Não sei se eu estou conseguindo traduzir bem esse tipo. Isso não é... Esse Maranhão é o Budi dizia que tem um arroz, um negócio, uma farinha. Exatamente. Essa do Budi é interessante, porque só é pleno se é combinado. Um elemento isolado ele não faz. Não é? Ele não faz. Então eu acho que os antropólogos têm essa nossa facilidade. Por isso que a nova descrição ela tem que levar em conta até esses hábitos alimentares e como é que eles se relacionam com a ação política nesse sentido. Porque essa resistência, ela pressupõe que você combine a farinha com o peixe, não tenha só o peixe ou tenha só a farinha. Porque se tiver também só a farinha e não tiver o peixe, vai desequilibrar também. Quer dizer, do ponto de vista da ação do grupo, da defesa dos seus interesses, da defesa do seu território. Então, assim, no Pará, a agrofauna está acabando. Não, tem várias explicações, eu não quero entrar nisso agora. Desculpe, porque tem a explicação que é o agronegócio que está tomando as terras, tem a explicação que a chuva tardou, tem a explicação de que deu uma peste, tem a explicação religiosa que tem uma peste como um bíblico, né, que destruiu. Então tem várias explicações, eu não estou assim nem entrando, eu só estou dizendo a nossa dificuldade de adentrar esse cotidiano com esse tipo de problema. E as implicações, quer dizer, novamente aqui, o econômico ele não se separa desse identitário. Esse identitário ele tá amarrado aí. Então eu acho que esse traço, só para a gente poder conversar um pouco, eu acho que esse traço, ele é o traço que nos aproxima dentro da forma organizativa. Né? Ele é o traço que vai nos aproximar. E ele também, digamos assim, ele desloca todos os outros atributos mais essencialistas, que eram atributos que nós imaginávamos que eram colados inexoravelmente a essas identidades coletivas. Origens, parentesco, durante muitos anos se trabalhou isso de uma maneira muito colada. Por exemplo, só no caso de Manaus, são 35 indígenas dentro de Manaus, e tem no município ao lado, Rio Preto da Eva, está aqui uma manauara muito acurada, Rio Preto da Eva, tem uma comunidade, Beija-Flor, tem 15 etnias, a unidade social é constituída de 15 etnias diferentes. Eram 8 no ano passado, agora já são 15. Então, os meninos agora descobriram uma unidade, também, acho que até distribuiria, são 23 etnias diferentes. Vocês têm ideia? Então, isso forma uma unidade. Então, não é a língua, não sei se eu estou. Não é a mesma língua, não tem unidade pela língua, não tem unidade de cultura, é a mesma cultura. Bobagem. Não vai com esse approach que não vai dar certo, entendeu? Se você sair aqui do banco escolar com isso, vocês vão se dar muito mal. Porque não vai conseguir responder, não consegue. A gente fica lá quebrando para poder ver o entendimento disso. Então, esses elementos assim, mais primordialistas, da língua, uma religião só, não dá certo. Não consegue, porque você tem. Os rituais são. Uns misturam nos outros, não tem aquela. Sabe? E até o tradicional nesse sentido não tem nada a ver com o passado, vocês não se iludem. Não tem nada a ver com épocas pretéritas. É algo que talvez faça parte. Não sei se é de uma invenção recente, não quero dizer isso, porque os antropólogos são muito acusados. Lá em Cruzeiro do Sul eu falei, inclusive, quase que me mataram, de tanto ódio, né? Os que achinam lá, alguns falaram em dedo em bicho na minha cara. Professor, você não pode falar que nós estamos inventando, porque nós estamos lutando, quantos estão nos acusando de inventar, né? E vocês não, mas existe essas coisas, essa dificuldade também que a gente tem que enfrentar, não tem jeito. Mas é que muda a maneira. Então, o que marca a unidade política não está só no idioma. Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira teve uma lei, você sabe, de oficialização de línguas, uma lei municipal, reconheceu, mas não reconheceu a língua só. E olha as línguas que foram reconhecidas. Tucano, aí se situa etnia. Bandiwa, se situa etnia. Agora, Nhangatu. Gente, Nhangatu é a língua produzida pelos jesuítas. Não sei se vocês estão entendendo agora, virou língua indígena. Porque virou a língua de comunicação. Nas assembleias eles falam Nhangatu. Eu tinha aprendido aqui, inclusive, agora eu tenho que fazer uma pequena autocrítica. Eu tinha aprendido aqui em algumas aulas que Nhangatu só se falava na cozinha. Né? Depois eu escrevi para o meu professor, porque eu aprendi isso aqui, e quando eu cheguei lá, eles estavam falando na assembleia para definir. A Assembleia que definiu o território era
em Barcelos, era em Engatu, todo ele para definir. Eu falei, caramba, na hora de definir o território é em Engatu. Né? E vocês já viram que já exclui boa parte dos antropólogos. Né? Você imagina onde você for que tenha 23, vai discutir em que língua do território. Isso também ocorreu no Rio Negro, que quando eles discutem, eles vão escolhem o tucano, que é uma língua que prevalece sobre as demais. São 22 etnias naquele município, considerando o idioma. Desculpe, são 22, não são 22 etnias, são 22 idiomas. Então também a etnia se separa de idioma. Né? O Boas lá separou a cultura de raça, agora nós teremos que separar idioma, de etnia, religião, de unidade política. Você tem que fazer esses cortes todos. Por isso que é difícil você dizer que novo é esse. Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês. Porque isso também está nos quilombolas. Eu vou numa reunião, aí a minha colega disse assim, que aqui todos são de matriz africana. Aí eu falei, fala alto. Aí ela falou alto para eles, aí todo mundo riu, porque a metade era evangélica, a outra era católica. Então não tinha uma religião oficial dos quilombolas, não tinha. Não tem. Não, então, e quando você fala de matriz africana, você pensa que é uma coisa só? Aí as genealogias se multiplicam. Aí alguém falou assim, não, mas essa dispersão então ela é infinita? Não, é que a unidade política, ela passou a tratar do infinito como elemento de consciência para a ação, de consciência da fronteira. Então eu acho que aí é que o sentido de política ele deslocou um pouco, ele mudou um pouco. E que nos obriga a pensar essa maneira de fazer política, o que é a política. Talvez hoje no Brasil o que é mais despolitizado seja o que seja chamado de partido político. Né? Não tem nada mais despolitizado do que partido político, porque não está consoante com nada. Não consegue traduzir a ação. A política é ação, não consegue traduzir a ação. E as pessoas não se veem representadas naquela ação, que é mais doloroso ainda. E essa ideia também da necessidade. Aqui eu já falei que eu vou repetir, porque não é necessidade, como o Malinowski fala, e como o Lévi-Strauss faz a crítica do Malinowski no Pensamento Selvagem. Né? Até essa minha leitura, essa leitura, né, João, até podia ser criticada. Né? Tenho certeza que o João talvez vai criticar um pouco. Porque ele diz assim, o Lévi-Strauss diz assim, o Malinowski supunha que os índios pensavam, os nativos pensavam pelo estômago, com o estômago. E o Lévi-Strauss faz essa crítica, olha o Pensamento Selvagem. Não, eles pensam por aspectos simbólicos. Aí agora você vê que não é uma coisa nem outra. Eles têm uma consciência da necessidade que está em jogo. O que está em jogo é a consciência da necessidade, e não se a necessidade é biológica ou se é simbólica. Isso acaba dividindo a gente, às vezes, de uma maneira meio forçada, e no fundo está a consciência da necessidade. O que está em jogo agora é o grupo é que sabe aquilo que é melhor para ele, define o território em função daquilo que é melhor para ele. Como esse grupo ele tem uma fluidez, e a política ela espelha essa fluidez, o território espelha essa fluidez, essa consciência da fronteira, ela também é extremamente dinâmica. Então, devolve a dinamicidade para a política. Eu acho que esse é o desafio. Se tem alguma coisa nova nesse movimento, é essa dinamicidade que é emprestada à ação política. Tá. Como um primeiro ponto, esse contexto todo, de todos esses processos que o Alfredo ele narrou e ele analisou, eu acho que é interessante que a gente tenha uma ideia da temporalidade de tudo isso, né? E da temporalidade em relação aos territórios e às territorialidades e à terra, particularmente na Amazônia. Então, só para compartilhar com vocês, né, tem alguns números que são muito impressionantes e que reforçam o argumento e o lugar que o Alfredo tem em todo esse debate, né? Então tá, números. Tá, se a gente considera a Amazônia legal no Brasil, são 500 milhões de hectares. Há mais ou menos 15 anos atrás, aí depende do dado em relação a isso, 250 milhões de hectares desses 500 milhões eram considerados terras devolutas, né? Terras públicas devolutas. Né? Esse número hoje, depois de mais ou menos 15 anos, é mais ou menos de 70 milhões de hectares. Ou seja, a gente tem uma destinação de terras que é absurda, é dramática. Né? E isso não significa que é uma destinação com vistas à privatização de terras apenas. Não. Né? Pelo menos nos últimos 10 anos é possível dizer
que cerca de 80 milhões de hectares foram reconhecidos ou demarcados como terras comunitárias, sejam terras indígenas, resex, assentamentos de uso coletivo, vamos chamar assim, assentamentos sem parcelamento. Ou seja, tem uma reconfiguração do território, né, ou do agrário, do agro, né, na Amazônia, que é fantástica. E isso ocorre exatamente nesse período que o Alfredo está narrando, está explicando e falando dos movimentos e dos movimentos sociais e tudo isso. O Alfredo, quando ele trata dos novos movimentos sociais nos textos dele, né, ele trata considerando muito aquele marco da Constituinte de 88. Né? E vamos dizer assim, e o par de oposição para esses novos movimentos são basicamente os sindicatos trabalhadores rurais, quando em relação à terra. Né? Então, no texto que vocês leram, o Alfredo vai colocando as datas, né? Criação da COIAB, o movimento das quebradeiras de coco, etc., com demandas, né? Que mesmo que vindo ou partindo dos sindicatos trabalhadores rurais, não foram totalmente assumidas, aquele instrumento já não servia mais, etc., tudo isso. Tá. Isso aí naquele período. E, aproveitando que o Alfredo falou agora, né? Além desses novos, existem os novíssimos, né, que também aqueles já não dão conta exatamente como estavam dando conta naquele primeiro momento. Tá. Trata-se, né, de um processo muito rico e muito rápido, né, de criação de identidades e de formas organizativas novas, para dar conta de novos conflitos e novas demandas territoriais ou de utilização de recursos naturais. Então, mesmo aquele quadro dos novos movimentos sociais, se feito hoje com os novíssimos, né, ele teria pelo menos uma outra coluna. Né? Tá, do que a gente está tratando aqui? Só para dar um exemplo disso daqui. Todos vocês viram ou tiveram algum acesso do movimento contra a barragem de Belo Monte. Né? Se vocês verificarem exatamente quem é o principal ator político ou organização política que está movimentando aquele movimento, né, é o movimento de mulheres de Altamira. Né? E não o movimento dos atingidos por barragem, um novo movimento social. Tá? Então, isso daí, só para dar um exemplo muito prático, da gente ver de uma complexidade do que está ocorrendo hoje em relação a toda essa dinâmica que está colocada lá na Amazônia, mas não somente na Amazônia. Um outro ponto, né, que também é de uma relevância muito grande, que também tem a ver com o que o Alfredo mencionou, né, que tendo em vista que, então, é possível considerar que mais ou menos uns 200 milhões de hectares na Amazônia hoje são demarcados ou reconhecidos como terra indígena, resex, projeto de assentamento, de uso coletivo, etc., né, já existem conflitos ou lutas internas a essas novas unidades. E isso que o Alfredo está colocando aqui, seja por que motivo for. Né, qual é a causa, a origem, etc., isso é um outro assunto, um assunto olhado. Mas isso já está colocado. Né? Então, é difícil identificar, é difícil ver uma unidade de conservação na Amazônia que não tenha pelo menos uma demanda territorial que não está colocada ou atendida por aquela unidade. Né? É difícil ter uma. Né? Então, e isso está ocorrendo também numa velocidade muito grande que tem a ver com todos esses processos. Tá? Além disso, não é algo que também, em outro texto, o Alfredo ele menciona, e acho que talvez fosse interessante voltar um pouco para discutir com vocês, é a importância também da criação do mercado de terras na Amazônia e todo esse processo. Tá? Por quê? Porque nós também podemos ler tudo isso de demarcação de terras comunitárias na Amazônia como a retirada de porções significativas do território amazônico do mercado de terras. Quando você retira, você diz o que faz parte. Né? Então, o que não está retirado, então faz parte, ou potencialmente é parte do mercado de terras. Então, isso também é outra análise que o professor Alfredo traz e que tem uma relevância importante nesses debates e nessas lutas territoriais do que ocorre lá.
Conectado a isso, mas um pouco além, não é, vem a temática da revisão e da fantástica revisão de todos os códigos, não é, como o Alfredo diz. E particularmente em relação a essa temática do Código Florestal, que todos acompanharam de uma forma ou outra, do Código Mineral, né, e Código de Águas. Tá. O que a gente tem e o que a gente vê quando existe essa revisão, né? Se essas áreas protegidas, se as terras indígenas, se esses assentamentos, eles efetivamente retiraram essas terras ou esses territórios do mercado de terra, não obstante, não os retiraram do mercado. Por quê? Porque as lutas em torno do subsolo dessas áreas e do que está sobre o solo continua talvez mais atual do que do passado, né? Então essa nova, vamos dizer assim, a nova fronteira de lutas também implica na criação ou articulação de novas identidades e novos movimentos sociais. Não por acaso a gente pode ver que o movimento Justiça dos Tribos, que é um movimento, seria novíssimo tipo, né? Ele é bastante importante em relação a essa temática na interface que faz em relação a Vale, né? O tribos, né? Nos tribos. Que é em relação a Vale, porque tem o transporte de minério, né? Toda a logística, né? que também afeta etc. Então isso daí também entra como um outro ponto, né? Também é bastante interessante de ser analisado neste contexto, né? Apesar do professor não ter falado aqui, ele tem escrito, né, sobre o ambientalismo, né, e as ONGs na Amazônia neste contexto dessa temática que a gente tem tratado aqui. Não vou dizer que ele está dizendo que eu vou dizer aqui. Isso também tem uma relevância bem importante. Por quê? Porque uma das entradas para a valorização ou para a argumentação política dos novos movimentos sociais foi uma aliança com as ideias ou com o movimento ambientalista, né? Então ideias como guardianos da floresta, etc., foram bastante importantes em vários momentos. A criação de articulação como os povos da floresta e tudo isso que protegem, mas que também mantêm identidade, imaginam um futuro, etc. Sim, tudo isso foi importante, continua sendo importante, mas talvez exista uma nova onda agora que não é exatamente coberta pela leitura, não é, que é mais corrente. E qual é essa nova onda? Basicamente, o que se vê é que, diante desta nova fase, pós grandes demarcações de terras e uma fase de construção de grandes obras de infraestrutura, a gente verifica que grande parte do movimento ambientalista está mais preocupado com uma agenda de compensações do que exatamente com uma agenda de afirmação de direitos de povos e comunidades tradicionais. Ou seja, junto com uma grande obra, também vem, junto com a grande obra, existem as compensações e mitigações em relação a ela, né? E do ponto de vista ambiental, não necessariamente isso é ruim, ou isso é considerado ruim. Então não existe sempre, como no passado, de 20 anos atrás ou alguma coisa, essa aliança no formato como havia sido colocado. Então isso é algo novo também, e a importância das grandes organizações ambientalistas na Amazônia nesse contexto também tem sido de uma relevância bastante grande, em relação até à produção de análise sobre, por exemplo, questão agrária, que também passa a ser considerado, né, como algo importante para essa questão. O professor José Sérgio está aqui com a ambientalização dos conflitos sociais, então a ambientalização da questão agrária, né, do ponto de vista dessa questão e como é colocado por essas organizações. Um outro ponto que a gente verifica que tem ocorrido mais do ponto de vista organizativo, um pouco relacionado com esse anterior, é que, pensando-se em representação ou instâncias de representação ou de representação política, novas formas organizativas vêm substituindo as formas organizativas criadas pelos novos movimentos sociais. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês verem o que eu estou falando. Por exemplo,
existe uma rede que se chama Fórum Amazônia Sustentável. É uma rede de movimentos sociais, ONGs e empresas, e que tratam de temáticas de sustentabilidade na Amazônia. Mesmo dizendo que essa organização não representa os seus membros, ela participa de instâncias de representação, concorrendo direta ou indiretamente com as representações mais formais dos novos ou antigos movimentos sociais, né? Várias outras redes que foram criadas nos últimos anos, como o Grupo de Trabalho Amazônico e várias outras, também não incluindo empresas, mas ONGs e movimentos e sindicatos, também atuam mais ou menos do mesmo jeito, vamos dizer assim, fazendo um questionamento mais intenso ou menos intenso as formas mais tradicionais dos movimentos sociais. Agregue-se a isso ao fato que grande parte dessas redes, né, elas são coordenadas pelas ONGs e não pelos ditos movimentos. Então a gente vê também que existe um campo de cooperação com tensões em torno da representação política desses grupos na Amazônia. Isso daqui leva a um debate, que também é um debate que parece importante naquele contexto, que é a ideia de stakeholders em oposição a sujeitos de direitos. A ideia de grupos interessados versus sujeitos de direitos. Que isso é um debate que aparece, ou seja, todos os manuais, guias, etc., seja de empresas ou de governos, trabalham mais com a ideia de grupos interessados, né? Como se fossem todos iguais. E daí você tem também a formação dessas redes que são importantes e que continuam sendo importantes. Agora eu listo, não é, só alguns pontos, aí são pontos mesmo para passar para o debate para vocês e para voltar a ouvir o professor. Um ponto é esse, pensar um pouco nos processos de representação política, não é, num contexto de cooperação e de concorrência entre essas instituições todas, e pensando que, apesar de nós estarmos falando em sindicatos de trabalhadores ofertados, novos movimentos e novíssimos, eles continuam existindo todos. Isso não é uma cronologia, né? Eles coexistem hoje, né? E os novíssimas articulações políticas que também dizem disso. Tá, um outro ponto, aí eu gostaria de voltar a insistir um pouco nisso, seria uma revisão ou uma releitura da importância e da cooperação ou concorrência do movimento ambientalista ou das ideias ambientalistas com os povos e comunidades tradicionais de seus movimentos. Acho que talvez valha a pena. Tem uma tese que eu não vou me lembrar o nome, feita por um antropólogo no Zimbábue, que eu gosto muito, né, e que trata das grandes organizações ambientalistas, né, lá no sul da África, na África Meridional. Basicamente elas são manejadas por brancos, por europeus, por africanos de origem europeia, e que eles construíram a ideia de que a identidade deles tem a ver com a conservação da natureza na África e prescinde de lidar com os africanos nativos, ditos nativos, né, que é bastante interessante. Então, tem construções novas, né, de legitimação de organizações, por isso que eu acho que vale a pena analisar para se tentar ver isso aqui. Tá. O outro ponto é, vamos dizer assim, ó, a debilidade da já diversas grandes organizações de povos e comunidades tradicionais e as diferenças internas desde o local ao nacional ou ao regional. Então, só para pontuar, né, então tá, existe uma associação do Quilombo Bom Jardim em Santarém, que é parte da FOPS, que é a Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, que é parte da Malungo, que é o Movimento Quilombola do Pará, e que é parte da CONAC, que é a Coordenação dos Quilombolas. Tá? Então tá, isso é bastante complexo, né, do ponto de vista do como isso acontece ou como isso ocorre. Né? E isso eu estou falando só de uma, né? Falando só de um movimento, vamos dizer assim. Quando a gente considera os outros, a gente vai ver várias inovações e o que está colocado. Tá. E uma outra coisa que
que é bastante interessante também, seria verificar como, particularmente na Amazônia, voltando para esse caso, existe a amazonização de movimentos do sul do Brasil, né? Que também isso é um fenômeno que acontece e que é bastante interessante, penso, ser analisado nesse contexto de novos e novíssimos movimentos sociais. Eu estou dizendo de, por exemplo, o MAB, por exemplo, o MST, a FETRAF, em atuação em vários estados, frente às organizações que lá existem. Enfim, para acabar, aí eu vou só retomar alguma coisa. Eu acho que o Alfredo, ele traz um debate muito importante, dentre outros, que trata mais de uma leitura da Convenção 169 e do combate, talvez seja um excesso falar assim, da ideia de ancestralidade em relação aos processos identitários de comunidades de povos tradicionais. E isso, eu acho que só essa contribuição em todos os âmbitos de debate que o Alfredo participa, né, seja diretamente com os movimentos, na academia, numa associação local, etc., eu acho que é bastante interessante. Uma, em relação a 169, a leitura que a 169 trata de comunidades tradicionais, entre aspas, pois são tradicionais por fazerem o uso tradicional dos recursos. Ou seja, não é o substantivo, né? Não é o tribal ou uma ancestralidade ou algo que se fica como tradicional na leitura da 169. E isso, Alfredo, tem uma grande contribuição nesse debate. Isso eu já presenciei em debates internacionais, o escândalo que é quando essa leitura é apresentada frente a outros colegas antropólogos ou movimentos e as possibilidades que isso coloca, né? Encerro por aqui e agradecendo mais uma vez por participar, iniciando esse debate que estou certo.